que é consubstanciada numa resolução do Conselho de Ministros já aprovada e que irá ser apresentada brevemente o programa e do qual fazem parte um conjunto de atores da nossa sociedade e que acreditamos que, de facto, por uma diminuição de importações, possamos ter aqui um aumento de produção e um aumento de fornecimento de serviços nacionais. Outra das áreas em que o Governo e o Ministério da Economia em particular têm estado focados é na temática do financiamento às pequenas e médias empresas. Sabemos claramente que esta é uma das dificuldades que esta conjuntura veio trazer, que as dificuldades da banca e o seu objetivo de desalavancagem têm vindo trazer, em particular às pequenas e médias empresas, e, portanto, houve algumas iniciativas que pretendem ser. Não é a resolução estrutural do problema do financiamento, porque esse é um problema mais complexo, é um problema mais macroeconómico e que não depende apenas do Governo, mas depende também de um conjunto de outros fatores. Sabendo nós disso, estamos a trabalhar nestas mudanças estruturais que poderão melhorar o financiamento às empresas, mas também em medidas de índole mais conjuntural, como seja o lançamento que foi feito em 16 de janeiro da linha PME Crescimento, de cerca de 1.500 milhões de euros, 250 milhões dos quais destinados exclusivamente a micro e pequenas empresas, com uma presença aqui da garantia mútua que permite diminuir o risco para a banca destas operações, e os dados relativos a 5 de abril mostravam-nos que já tinham sido aprovadas mais de 5.500 operações num valor superior a 600 milhões de euros de crédito, que, mais uma vez, não resolvendo o problema estrutural do financiamento às empresas, tem aqui um objetivo de ajudá-las neste momento em que há um maior aperto do lado da banca, uma maior dificuldade no acesso ao crédito, sabendo nós também que as políticas dos últimos anos levaram a uma descapitalização das nossas empresas e pô-las muito dependentes da banca, e eu diria que a mudança estrutural que tem que acontecer na nossa economia não é apenas de voltarmos a ter ritmos de financiamento por parte da banca mais compatíveis com as necessidades da empresa, não só, mas também a necessidade de uma capitalização das nossas empresas e, portanto, de um encontro de outras formas de capitalização e, portanto, de maior robustez das nossas empresas que passem por mecanismos ligados ao mercado de capitais, aos fundos cotados, também ao acesso a capital de risco e outras áreas que, naturalmente, serão mais consentâneas com alguns negócios do que, muitas vezes, com os pequenos negócios deste setor, mas que é muito importante ter-se em consideração. Ainda no contexto do financiamento, o Governo lançou também uma medida de alargamento do prazo de carência de capital das linhas PME Invest em vigor, e que, por um período de 12 meses, e que para todas aquelas empresas que acederam no passado às linhas PME Invest e que tinham o previsto pagamento de capital, podem recorrer agora a uma extensão desse período e durante 12 meses pagarem apenas um juro e não pagarem o capital, e poder usar esse planeamento de tesouraria para a sua atividade. E, portanto, também já foram aprovadas mais de 8.348 operações, num valor superior a 384 milhões de euros de capital, que não será reembolsado à banca neste período de 12 meses e, portanto, mais um apoio aqui às empresas e às pequenas e médias empresas em particular. Importa também enfatizar aquilo que tem vindo a ser feito no âmbito das empresas exportadoras e mesmo no ambiente de alta restrição orçamental. O Governo estendeu, prorrogou a disponibilidade das linhas de seguros de crédito à exportação, com garantia de Estado, mesmo ainda com um reforço de 400 milhões de euros de garantia de Estado, para que as nossas empresas possam usar estas facilidades nos seus movimentos de exportação. No âmbito da redução dos custos de contexto, já referi aqui algumas das iniciativas que estão em curso, mas não é demais lembrar que está em curso uma das maiores reformas legislativas jamais empreendidas no setor dos serviços, que tem a ver com a transposição e implementação da Diretiva de Serviços. Esta diretiva que transpôs para o ordenamento e que transpõe para o ordenamento jurídico português visa facilitar o exercício livre de atividades económicas fundamentais e do estabelecimento e livre prestação de serviços no mercado interno da União Europeia e no espaço económico europeu, e que se rege pelas seguintes normas. Por um lado, pela criação de um balcão único eletrónico de serviços, onde será possível obter
toda a informação relativa aos requisitos nacionais de acesso ao exercício do exercício no setor dos serviços, a eliminação de permissões administrativas desnecessárias para o acesso a uma atividade e adotando-se, quando necessário, e por razões de interesse público, o deferimento tácito, também o aumento dos direitos para os consumidores com a imposição de requisitos de informação vária e impulsionando um mecanismo de resolução alternativa de litígios e códigos de conduta e códigos de boas práticas, também o recurso a várias práticas de cooperação administrativa entre Estados-membros e, portanto, acreditamos com esta transposição no setor do comércio e dos serviços e com esta transposição que está em curso, por exemplo, no regime das atividades económicas de comércio e retalho e por grosso exercidas de forma não sedentária, são algumas das áreas que estão em revisão, teremos aqui um aumento de competitividade neste setor. Também as especificidades dos serviços profissionais, tradicionalmente sujeitos a maior regulação, desde logo pela imposição de qualificações e dos respectivos controlos, não foi esquecida nesta revisão legislativa e, portanto, a par também desta implementação da transposição da Diretiva de Serviços, também será implementada a Diretiva do reconhecimento das qualificações, que facilita as liberdades de estabelecimento e livre prestação de serviços transfronteiriços, na vertente do reconhecimento das qualificações profissionais obtidas noutros Estados-membros e quando exigidas em Portugal para o acesso ao exercício de serviços. E, portanto, apesar de já transposta, o Governo pretende agora rever esta transposição, sobretudo na facilitação da livre prestação e serviços por prestadores que não se estabeleçam em Portugal e que aqui pretendam estabelecer serviços, mas, acima de tudo, com uma perspectiva de aumento da competitividade do nosso setor de serviços em Portugal e das suas capacidades de ser um setor que, através de serviços transacionáveis, possa desenvolver a sua atividade em Portugal e também aumentar as suas exportações. De referir ainda que o Governo também tem em curso um programa estratégico para o empreendedorismo e para a inovação. Sabemos que no médio e no longo prazo a competitividade de um país depende muito dos seus níveis de empreendedorismo e do desenvolvimento tecnológico e da capacidade de inovação dos seus agentes. Portugal, como aqui já foi dito, tem um enorme potencial para empreender, mas muitas vezes o empreendedorismo que existe não gera o valor acrescentado de que o país necessita. Aqui foi referido que Portugal muitas vezes demonstra uma grande orientação para o empreendedorismo e dados, por exemplo, do Global Entrepreneurship Monitor, demonstram que a média de intenção de empreender em Portugal, e eu digo de intenção de empreender em Portugal, é superior a muitos países europeus, mas depois a realidade é que os resultados são muito inferiores a esta vontade, ou seja, empreende-se menos do que aquilo que é vontade demonstrada em muitos destes estudos. Aliás, muito típico em Portugal, quando olhamos para os indicadores de input, estamos relativamente bem, quando olhamos para os resultados é onde estamos mal. E naquilo que diz respeito à inovação, ao empreendedorismo, de facto há aqui uma mudança de paradigma que tem que ocorrer. Portugal investiu em 2009 cerca de 1,7% do seu PIB público e privado em investimento público e privado em investigação e desenvolvimento e, portanto, até se coloca relativamente bem na média europeia, está 0,2% abaixo da média europeia, o que poderia ser um bom indicador, mas depois, quando olhamos para os resultados, somos o 23º país na Europa A27 em termos de impacto económico deste investimento. E, claramente, aqui é uma mudança que tem que ser feita e, por isso, este programa estratégico está em curso, que tem como objetivos fundamentais termos uma cidade mais empreendedora, alargar a base de empresas inovadoras e exportadoras, ter um país inserido em redes de conhecimento e em redes internacionais de empreendedorismo e um enfoque, acima de tudo, nos resultados e menos na despesa gasta, que tem sido muito o fator essencial de medida do sucesso das nossas áreas. Referir que, no âmbito deste projeto, para além de um conjunto de outras medidas em curso, desde dezembro já se lançaram no Compete e nos POs regionais cerca de programas de incentivo ao empreendedorismo, à inovação produtiva, à criação de novas empresas no valor de 300 milhões de euros e que, naturalmente, ainda há um conjunto de projetos de candidaturas em aberto, com uma aceitação histórica e um número de candidaturas históricas nestes sistemas de incentivos. E, portanto, ao contrário do que muitas vezes também se lê nos jornais de que as empresas estão a retrair os seus investimentos, é verdade que em muitos casos estão a fazer. Isto aqui é uma prova, nós temos, por exemplo, nos vales de inovação, 4 vezes mais
candidaturas do que é normal. Portanto, normalmente recebiam-se 300 a 400 candidaturas por chamada, e neste momento recebemos, na última chamada, mais de 1.200 candidaturas. Naquilo que diz respeito à inovação produtiva, aos fatores de qualificação, recebemos também um número elevadíssimo de candidaturas, o que demonstra, de facto, a preocupação que as empresas têm e de quererem tirar partido destes incentivos para o aumento dos seus fatores de competitividade. E por isso, voltando aqui a este setor, há de facto uma oportunidade nos serviços enorme para o país, uma oportunidade nos serviços transacionáveis e também de exportar-se mais serviços nacionais nas áreas do software, por exemplo, e do nearshore, que é uma área que eu conheço muito bem. Há uma oportunidade enorme de atrair investimento estrangeiro relevante que possa exportar a partir de Portugal serviços de alto valor acrescentado e de alta qualificação. Tem-se assistido muito a uma, e cada vez mais, nas áreas da consultadoria, por exemplo, na área da arquitetura, a uma exportação de serviços de alto valor acrescentado, em que Portugal, de facto, apresenta um know-how e uma capacidade diferenciadora nos mercados internacionais. Se olharmos também para o franchising, é também uma oportunidade, quer de criação de negócios em Portugal, quer em alguns casos, de criação de marcas que depois são exportáveis. E temos outras áreas, seguramente, que ao longo da manhã serão discutidas. E, portanto, apesar de todas as dificuldades que o país atravessa, é com as empresas que vamos dar a volta a esta crise, com os parceiros sociais, com os colaboradores, e, portanto, contamos com todos vós para nos ajudarem nesta tarefa, para nos ajudarem nós, não ao Governo, para nos ajudarem a nós, ao país, e terem ao lado um Governo que tem aqui uma visão reformista, uma visão de fazer aquilo que já devia ter sido feito no passado e que não foi feito, e, portanto, vamos fazê-lo agora, seguramente, no que diz respeito às reformas estruturais, tendo que ter em atenção, naturalmente, que atravessamos um período complicado, em particular do ponto de vista do desemprego, e que é aqui que a nossa atenção tem que ser redobrada de minorar este impacto negativo durante este período, e tendo aqui uma plateia de empresários, algo que naturalmente tenho que aqui sensibilizar, que é a questão do desemprego jovem. Quer dizer, nós temos níveis históricos de desemprego jovem, mais de 35,5% de desemprego jovem no país, e isto é um paradoxo. Numa altura em que as empresas precisam de apostar cada vez mais em fatores de competitividade, muitas vezes de se refundarem, de apostar em novas estratégias, quer para o mercado nacional, quer para os mercados internacionais, o país não se pode dar ao luxo de desperdiçar a geração mais bem preparada de sempre, para a qual fez um investimento enorme e, portanto, o Governo, com medidas como Estímulo 2012, que foram trabalhadas no âmbito da concertação social e do acordo tripartido, com outro tipo de medidas, quer, de facto, encontrar aqui algumas soluções, algumas medidas que possam apoiar as empresas e os empresários a desenvolverem a sua atividade. Na área do comércio e dos serviços, também destacar a importância da aposta na inovação, na criatividade, no marketing, na diferenciação, como formas, de facto, de termos um setor que vença os seus desafios muito próprios e que possa ser um setor cada vez mais competitivo e um setor que tenha claramente cada vez mais o seu espaço muito próprio na economia nacional. E, portanto, desejar os votos de uma boa sessão de trabalho. O Governo fica à espera das conclusões deste estudo para, em conjunto com a CCP e com os outros parceiros, podermos, também no âmbito do Programa Nacional para o Comércio que estamos a preparar, os incorporar e trabalharmos em conjunto para que termos aqui medidas muito concretas nestes setores. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. No seguimento agora dos nossos trabalhos, passo a palavra ao Dr. Félix Ribeiro. Muito bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer... Peço desculpa. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite que a Confederação de Comércio e Serviços nos endereçou para fazer um trabalho sobre uma realidade que é relativamente subterrânea à economia portuguesa, mas que é crucial para o seu futuro, que tem que ver com a relação entre a globalização, as multinacionais e os serviços.
porque pensamos nós, no estudo que tentámos fazer e que fomos realizando, a chave para compreender. Passou há muito tempo o período do Fundo de Fomento de Exportações e nós hoje temos que nos reposicionar na globalização com os atores que a constroem. E os atores que a constroem são, no essencial, as multinacionais. Só que as multinacionais hoje não procuram espaços empobrecidos e com mão de obra barata. Isso elas têm uma plétora de realizações, de sítios, de localizações no mundo para se poderem implantar. As multinacionais dos países desenvolvidos procuram hoje 4 coisas que são fundamentais: talentos e competências. Segundo lugar, tecidos vibrantes de empreendedorismo para poderem incluir essas empresas nas suas cadeias globais de fornecimento. Em terceiro lugar, procuram locais que tenham conectividade internacional excelente, o que significa aeroportos e, sobretudo, telecomunicações. E, naturalmente, precisam de espaços seguros, onde possam construir montras dos seus produtos. As multinacionais dos países desenvolvidos hoje querem territórios onde possam pôr em prática, experiências de coisas que são do futuro. O tempo do Val do Ave, de um país pobre, disciplinado e resignado, não é um país para atrair multinacionais no mundo da globalização. Esta é uma ideia fundamental, porque não é empobrecendo, deixando escapar as dezenas de milhares de pessoas que nós doutoramos no estrangeiro com fundos da União Europeia para desempregados, que um país como Portugal vai a algum lado. E esta ideia é muito importante, e, no fundo, eu estou a tentar, eu comprometi-me a fazer uma apresentação deste estudo em 20 minutos, porque nós quisemos, no essencial, que a outra parte fosse feita com as associações empresariais que nos ajudaram a compreender um mundo que nós não conhecíamos bem, que era o mundo dos serviços que transacionam com o exterior. E, portanto, nós temos uma primeira parte que é minha, na qual eu vou estar 3/4 a apresentar o que os meus colegas fizeram, e depois temos um debate com 5 associações profissionais, empresariais, que nos ajudaram a conhecer o mundo dos negócios que exportam, dos serviços que exportam. Portanto, depois de uma conversa um pouco só para me introduzir, gostava também de transmitir uma ideia que vem no documento que está convosco nas pastas. Quando nós dizemos que Portugal tem que ser uma plataforma de serviços na globalização, e é essa a conclusão principal deste estudo, nós não estamos a dizer que o país não precisa de indústria. O que nós estamos a dizer é que a globalização transformou as fronteiras do que nós chamávamos transacionável e não transacionável, indústria e serviços. Quando hoje as empresas como a PT ou como a EDP não exportam a partir de Portugal, ou exportam pouco, mas vendem no exterior, quando os construtores e as empresas de engenharia e construção constroem pelo mundo inteiro, quando arquitetos portugueses planeiam a nova capital da Guiné Equatorial, nós não estamos a fazer só exportações, estamos a fazer muitas vendas no exterior. Muitas vezes de setores que não eram tradicionalmente transacionáveis, mas hoje são. A segunda diferença é a diferença fundamental entre a indústria e serviços. Com a economia do conhecimento, a indústria transformou-se, nomeadamente a indústria dos países que nos interessam, que são os países desenvolvidos. Porque nós temos que apanhar o sopro dos países mais desenvolvidos que nós para subir. Não precisamos estar sempre acompanhados dos países que estão atrasados como nós. Nós precisamos de um sopro para subir. E o sopro vem de quem é mais desenvolvido que nós. Esta ideia básica é o que eu queria chamar a atenção. A fronteira entre serviço e indústria hoje não faz tanto sentido como fazia, entre transacionáveis e não transacionáveis também não faz. O que faz é a globalização e o aproveitamento das oportunidades que elas nos oferecem. O trabalho que nós fizemos, peço desculpa, nós tentámos fazer pronto, agora vai ficar tudo bem. Nós fizemos, no CD-ROM que está nas vossas pastas, nós temos 5 documentos. Eu vou fazer muito rapidamente o percurso desses 5 documentos, porque foram eles que permitiram depois chegar àquele documento que está escrito e está na vossa pasta.
O primeiro é um documento preparado pelo Dr. António Manzoni sobre os serviços, a globalização e as tecnologias de informação. Ele tem uma mensagem, tem 3 mensagens, eu peço desculpa de estar a resumir um documento tão grande e que deu tanto trabalho em 3 ideias, mas pronto, em 20 minutos não posso fazer muito mais, peço desculpa. Quando nós olhamos para o ritmo de crescimento do comércio internacional de serviços, no período de 1996 a 2008, nós encontramos uma coisa muito interessante. Os serviços no comércio internacional cresceram, neste período, 9,2% ao ano, muito acima do PIB mundial e acima das exportações de bens. Os serviços são hoje uma componente imprescindível do comércio internacional. Se formos olhar para os serviços que cresceram mais do que os 9,2%, os serviços que cresceram mais foram informação informática, computadores de informática, a 25% ao ano. Serviços que têm que ver, no fundo, com tecnologias de informação, software, serviços informáticos, outsourcing. Quando nós pegamos no outro setor que cresceram bastante, nós temos cultura, audiovisual e mídia e outros serviços culturais, 14%. Quando nós temos a comparação, os serviços de telecomunicações, de comunicações, 11,3%, cá para cima são os serviços a que nós estamos habituados, os transportes. Naturalmente, os transportes de carga, num período de 96 a 2008, foi um período de crescimento forte da economia mundial, enfim, até 2007, cresceram, mas cresceram à volta dos 10, 13%. O que está aqui para baixo dos serviços que cresceram mais no comércio internacional são os serviços que têm cabeça. Nós hoje não precisamos de mão de obra, precisamos de capital humano. Qualquer país que queira fazer uma estratégia baseada no Fundo de Fomento de Exportações assente em mão de obra, é melhor que feche a porta. A segunda ideia importante é esta. Quais é que são os países do mundo que têm saldos líquidos positivos em serviços? Nós temos aqui um conjunto de países, que nós conhecemos todos, temos as exportações e as importações e temos o saldo. O país no mundo que tem um saldo líquido maior em serviços são os Estados Unidos. Imediatamente a seguir, o Reino Unido. Os Estados Unidos e o Reino Unido são, na Europa, países absolutamente detestados. São anglo-saxónicos, portanto, não são coisas... Depois temos a França. Depois temos a Espanha e depois temos a Holanda. Quais é que são os países do mundo com maiores déficits de serviços? Em primeiro lugar, a Alemanha, a China, o Japão e a Itália. Ou seja, economias exportadoras de indústria. Nós tivemos uma sorte muito grande. É que os alemães gostam de nós. Porque se os alemães não gostassem de nós e não tivessem investido em Portugal, nós hoje éramos praticamente iguais ao que éramos na EFTA na década de 60. Porque se não tivesse vindo a Auto Europa, se não tivesse vindo a Siemens, se não tivesse vindo o Blaupunkt, se não tivesse vindo o Grupo Bosch e a Blaupunkt, se não tivessem comprado a Vulcano, se não tivessem comprado a Mabor e transformado em Continental, se não tivessem vindo fazer os aerogeradores na Viana do Castelo, nós éramos um país do terceiro mundo. Éramos pior que Marrocos é hoje. Porque Marrocos tem um setor aeronáutico, tem um setor de automóvel, tem um setor de outsourcing de tecnologias de informação, tem um setor variado. Portanto, nós temos uma dívida aos alemães fundamental. Os alemães não têm jeito para os serviços, mas vieram cá fazer indústria. Nós temos uma conversa com a Alemanha, que é a nossa conversa dos próximos 15 anos, a tentar explicar aos alemães que não podemos ser rigorosamente iguais a eles, que provavelmente temos que ser mais iguais aos anglo-saxónicos e aos franceses. Nós estamos num período difícil, que é aquele em que o Presidente Sarkozy passa o tempo a dizer que gostavam de ser como os alemães. Mas ele devia olhar para isto que está aqui, porque se nós formos olhar quais é que são os países que exportam mais indústria no mundo, nós temos Estados Unidos, naturalmente são o centro do mundo, exportam o mais nos serviços e na indústria, a China e a Alemanha e o Japão. Mas depois temos a França e a Holanda, que são países muito equilibrados, que não fazem uma escolha entre indústria e serviços, como nós estamos já preparados para fazer, entre os que defendem a reindustrialização do país e os que defendem Portugal como país turístico, tal e qual como a Grécia, ou Portugal, país de serviços. Estes países, como a França e como a Holanda, são países que fazem sínteses. Pronto, isto era só para acabar de dizer que a gente tinha vantagem em fazer. O segundo estudo é um estudo que foi dirigido pela doutora Joana Chorincas e pela doutora Fátima Azevedo, que tem que ver com o seguinte:
A indústria vai para qualquer lado. Os serviços vão para as cidades. E, em particular, os serviços transacionáveis vão para as metrópoles. Porque é nas metrópoles que se falam 17 línguas diferentes, que se tem universidades do melhor que há, que se tem gente com um nível de prosperidade que permite ter serviços internos de qualidade, que atraiam, que sejam agradáveis. As metrópoles, o mundo, a globalização é um arquipélago de metrópoles. Se Portugal não tem metrópoles, uma, pelo menos, ou duas, vá lá, e não tem cidades atrativas, não joga nada na globalização. É uma espécie de Sicília, entregue a prazo à criminalidade organizada, que é a outra parte da globalização que não nos interessava talvez muito. As minhas colegas fizeram um levantamento muito interessante de 4 cidades e metrópoles do mundo que nós devíamos olhar para aprender. Não é para fazer igual, porque, coitadinhos, nós somos muito baixos do que qualquer delas. Estocolmo, portanto, vocês encontram no trabalho que a doutora Joana e a doutora Fátima fizeram, o que é Estocolmo, o que é uma antiga cidade industrial que se reinventou com os serviços, que é Newcastle, uma cidade, uma zona muito grande de França, mas que nós centramos na Côte d'Azur, porque a Côte d'Azur não é só o Festival de Cannes, é a Sofia Antipolis, é uma combinação mais espetacular de turismo de alta gama com tecnologias, é o equivalente da Flórida na Europa. E terceiro, Randstad, que é, enfim, a Holanda das cidades, não é uma metrópole como é Londres ou Paris, mas é uma metrópole feita de várias cidades. Tal e qual como um dia, quando se deixarmos os bairrismos, o Porto, Braga e Aveiro serão uma metrópole como Randstad, uma metrópole policêntrica. Depois nós deixámos de conversar sobre o mundo, portanto isso era uma coisa que eram as 2 primeiras partes, e passámos para olhar para Portugal. Temos um trabalho feito pela doutora Arménia Claro, que começou por fazer uma versão deste trabalho ainda no Departamento de Perspectiva e Planeamento, antes dele ser extinto, e antes de nós nos termos aposentado. E, basicamente, para dizer o quê? Para dizer 3 coisas que são muito importantes. Em primeiro lugar, como disse o Sr. Secretário de Estado e como disse o Engenheiro Vieira Lopes, nós, desde 2004, fizemos uma mudança substancial ao nível dos serviços. Deixámos de ser deficitários na balança de serviços e passámos a ser superavitários. É claro que quando nós olhamos para a balança de serviços aqui, estamos a olhar, uma parte substancial disto é transportes, é TAP e é Luís Simões. Quando digo Luís Simões, são todos os outros como o Luís Simões. Não há muitos iguais, mas faz conta. Mas, quando nós pagamos na balança tecnológica, a melhoria substancial da balança tecnológica é outro tipo de setores que estão envolvidos, que são aqueles que nós vamos falar a seguir com os empresários, com as associações empresariais que estão aqui. Portanto, Portugal tem um dinamismo no setor de serviços interessante. Depois, a doutora Joana Esprincas e eu tentámos fazer uma coisa que foi fazer fichas de 65 empresas que nos pareceram, com todo o erro da avaliação, paradigmáticas do que é hoje a exportação de serviços de grandes, médias e pequenas empresas em Portugal. Fizemos umas fichas, infelizmente não pudemos atualizar os dados de todas elas, porque felizmente cá há internet, mas nem sempre a gente consegue obter os últimos dados, mas é para mostrar nomes. A economia faz com nomes de empresas, não se faz com números de decretos-leis. O último trabalho é o trabalho do Dr. António Manzoni, com que fazemos a ponte para o documento que está na vossa pasta e que é um trabalho que diz 4 coisas muito interessantes. Diz mais coisas, claro, mas 4 coisas fundamentais. Em primeiro lugar, nós fomos uma economia pequena, 10 milhões de habitantes, somos uma economia muito pequena, que teve 30 anos de felicidade. Tratou de si. Melhorou as suas cidades, melhorou o seu sistema de saúde, tem telecomunicações formidáveis, tem centros comerciais que causam inveja na Europa, tornou-se uma sociedade feliz. No fim